Capítulo 8. La dependencia del siervo. ¿Cuáles son las posesiones del siervo? Ninguna. ¿Cuáles são as possessões dele servo? Nenhuma. Ele não possui mulher, hijos, casa, nem sequer a própria vida lhe pertenece. Su único bem que é su Senhor. La única possessão del siervo é su Senhor. Pastor, pero a igreja habla que temos que prosperar, a igreja habla que temos que ter uma família bendecida, a igreja habla que temos que desarrollar, que vencer, que ser cabeça, não ser cola, que temos que ser, que está por arriba, não por abaixo, que temos que dar e não tomar prestado. Sim, a igreja habla tudo isso, pero para quê? Que você tem que ter tudo isso? Para servir melhor a su Senhor. Então, quando minha intenção de conquistar algo é para servir a Deus, eu começo a alienar ou começo a pôr na mesma linha minha vontade do Senhor. Pero quando eu penso em ter tudo para mim, desfrutar, gozar, aproveitar da vida, então é uma vida paralela. Você usa as promessas da Bíblia, você usa a fé incluso para conquistar as promessas, mas é muito paralelo. O que é algo paralelo? Paralelo são duas rectas que estão no mesmo caminho, mas nunca se cruzam. Ou seja, seu caminho, sua vontade nunca se cruza com a vontade de Deus. Há que têm similaridade, são similares. São similares, são parecidas, mas não se cruzam. E aonde ocorre muito isso? Dentro das igrejas. É o que falei, quando uno não consegue discernir ele certo dele quase certo. Então, vamos entender isso com mais claridade. Você tem que prosperar? Tem. Você tem que ter saúde? Tem. Você tem que ter uma família bendecida, um matrimônio bendecido? Tem. Para quê? Para servir a seu Senhor. A única possessão que você tem que ter é su Senhor. Os demais é apenas para servir-lo melhor. Você tem como prestado, ele te presta, ele te confia por um tempo, pero não é tuyo. Tenha isso em claro, não é tuyo, é prestado. Sua família, sua vida e todo o demais são de propriedade exclusiva do Senhor, a quem pertence e serve. Tudo pertence a seu Senhor. E se você lo usa de alguma maneira, se você lo desfruta de alguma maneira, sempre com a intenção de servir a seu Senhor mais e melhor. Todo servo de Deus é um dependente de Ele por toda a eternidade. Sabe o que é ser dependente? É aquilo que você confia que não lhe vai faltar, que você confia que vai ter o que você necessita, você confia que vai receber o que você necessita, o que de hecho você quer e necessita, e nada mais que isso, nada mais que isso. Por isso que quando somos levados a sacrificar e a quedar na dependência de Deus, nada mais é que expressar a condição de servo e confiar que nosso Senhor não vai falhar com nós outros. E quando é que ele vai falhar? Impossível. Pero ele não falha em la vida de aqueles que de hecho são servos. Agora você vai sacrificar no altar, você dá su todo com a intenção de prosperar, pensando em desfrutar, pensando apenas em aproveitar a vida. Como que você quer a resposta de Deus? Quando o sacrifício é perfeito e você quer a dependência de Deus, você tem a consciência que tudo que Deus lhe vai dar depois de isso é para servi-lo mais e melhor. Ah, pastor, pero e se eu sacrifiquei com a intenção de desfrutar? Ele altar não deve nada a nada. Você vai recuperar tudo o que você pôs no altar. Deus sempre devolve. Pero tener mais, tener seus pedidos realizados com a intenção de gozar a vida, desfrutar para subir em prazer e nada mais, isso não conta com Deus, porque Ele não vai ser isso. Aqueles que han luchado por uma posição social ou bienes patrimoniais estão totalmente
fora do Espírito do Senhor Jesus. Talvez lhes falte consciência, você escutar isso, aprender isso, como quizás alguns de vocês lhe falte esta consciência. Ou talvez, lo mais provável é que eles nunca nasceram do Espírito, pois quem tem o Espírito do Senhor, tem o Espírito do Senhor Jesus, automaticamente recebe a consciência de servo. A verdade é que ser servo do Senhor Jesus é um privilégio de poucos, e essa servidumbre é só aqui, mientras vivimos neste vaso de barro. E você vai entender daqui a pouco por quê. Então, é um privilégio de poucos, não são a todos que é revelado isso. Não é a todos que é revelado a condição de servo, de poder ser o servo. E se a você está sendo revelado, e se a você está chegando a isso, aproveite, agarre com todas as forças. Não seja vendido por el desejo de conquistas neste mundo. Você veja. Aqueles que estavam aferrados a uma empresa, a la plata, a patrimônios, a uma vida neste mundo, com essa história aí dele coronavírus, perderam todo. Pessoas que invertiram 10 anos em uma empresa, perderam a empresa. Perderam patrimônios, perderam saúde, perderam tudo. De que serviu? Por isso que você tem que estar na dependência de seu Senhor. Aqueles que estão na dependência de Deus, aún em tempos de oscuridade, em tempos difíceis, vão poder estar seguros e Deus não vai falhar com eles. Então você tem esta consciência. E ser servo, você tem que aprender na terra, é aqui. Por isso que você tem uma família, seus padres, para aprender a servir-lhes. Você tem depois uma esposa para aprender a servir ao marido. E você tem a igreja, a obra para aprender a servir. Utiliza o que Deus te proporcionou. Vamos dizer que são grados de servidumbre que você tem para servir, aprender a servir. Pastor, por que tenho que aprender a servir? Você vai entender um pouco mais daqui a pouquinho. Aí abaixo está escrito assim: é necessário ter muito cuidado com o coração, pois o espírito de orgulho, eu poderia cambiar aí e colocar, pois o sentimento de orgulho se aloja nele. O orgulho só se apodera do coração quando não está o espírito de humildade. Aí você vê por que tanto golpeamos ele sentimento, porque vamos tanto contra ele sentimento. Coração é sentimento, coração, ele orgulho é um sentimento, é um maldito sentimento, aliado com ele espírito diabólico, é um sentimento. É um sentimento. Então, quando você tem ele espírito de humildade, que é esse espírito, a consciência de la humildade, e esta consciência é bem forte e clara, você controla este sentimento de orgulho, porque você disse, não, peraí, como vai permitir sentir-me alguma coisa? Como vai permitir querer alguma coisa? O espírito de humildade é uma das sublimes virtudes de Deus. Sublime. Algo... Todos os seguidores do Senhor Jesucristo têm o aliento de seu Santo Espírito para guiá-los de acordo com sua vontade. A humildade é uma das principais virtudes necessárias para que o cristiano pueda seguir ao maestro. Gente, a humildade tem que estar em seu ADN e ponto. Você tem que ser humilde e tem que aprender. Todo seguidor de Jesus Cristo tem que ser humilde, aprender com ele que é manso e humilde, aprender com Cristo, aprender a servir, aprender com aquele que tinha poder para todo e não usou para nada que beneficiara a ele. Todos os milagres que Jesus ha hecho foi para beneficiar o ser humano, manifestando a vontade de Deus. Quando você vê as actuações do Senhor Jesus, você pode definir como a vontade de Deus se manifesta. Assim é. Uma pessoa que se dice cristiana, pero não exala a fragrância do Senhor Jesus, ou seja, a humildade tem que ser exalada. Tem que ser exalada. Quem está ao seu redor,
quem convive com você, quem está cerca de você, tem que sentir, tem que ter a percepção que você é humilde. Que você, não que você hace um esforço tremendo para parecer humilde. Não, 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 não. Em todo que você hace, se percebe esta humildade, se nota esta humildade, sem grande esforço, porque hace parte de si. Hace parte de si. Uma pessoa que diz cristiana, pero não exala a fragrância e se engana a si mesma. Ela, incluso, pode falar em outras línguas, manifestar outros dones espirituais, pero se houver um mínimo de orgulho em sua vida, então, o espírito que está em ella não é ele de Deus. Então, você vê aqui, a humildade é algo que você não pode simplesmente fingir a humildade. Ou seja, você pode fingir a humildade em alguns momentos, pero ele é orgulhoso, ele não consegue muito tempo, é rápido. Então, uma das primeiras coisas que conseguimos notar e perceber em las pessoas que não nasceram de Deus é o orgulho. É uma das primeiras coisas. É aquele que não aceita seu pecado, é aquele que não aceita seu erro, e se aceita, habla, pero não foi grande coisa, foi um erro, pero não foi um erro tão feio, foi um erro, pero fulano ha hecho pior. São pessoas que não aceitam seus erros. E eu he visto isso, pessoas que começaram a manifestar o orgulho, e eu vi perder o brilho do Espírito Santo, paulatinamente. Hoje dia são vazias. Hoje dia são vazias. Você conversa com ela, com ele, que tristeza. Sabe algumas frases bem certitas de livros, de prédicas, pero vazia. Deus não habla com ela. Se percebe isso. O orgulho já la dominou. Quando a pessoa crê que já sabe o que é melhor para si, o orgulho já la dominou.